Preste atenção porque nunca mais você vai esquecer. Está sentado? Então sente, porque o tema de hoje é o filho. A amizade entre os dois parecia mais uma amizade entre irmãos. Aqueles bons irmãos. Eles saíam juntos, conversavam, pescavam, eram amigos. O pai estreitou o relacionamento com esse garoto porque a sua esposa havia falecido. Ele era um homem milionário, muito reservado, mas totalmente dedicado à criação do seu filho. Ele tinha poucos hobbies, mas um dos hobbies que ele possuía era colecionar quadros preciosos. Picasso, Van Gogh, Leonardo da Vinci. Quadros que muitos milionários gostariam de ter, mas ele tinha em seu acervo pessoal e ele não abria para quase ninguém. Num determinado período, houve um alistamento para a guerra. O filho dele foi convocado. Com muita dor no coração, ele viu o filho sair de casa. E o filho disse: pai, fique tranquilo, porque eu vou voltar. Esse garoto, por ter sido criado com o pai, ele era muito verdadeiro, muito amigo. E serviu com ele um grande amigo, mas um grande amigo mesmo, nesta mesma guerra. Mas o pior aconteceu. Um ataque fatal tirou a vida desse nobre filho. O amigo ficou desconsolado. A notícia chegou ao pai e esse amigo ficou responsável de levar o que sobrou do fardamento para o pai, que estava inconsolável. No meio do caminho ele teve uma ideia e ele pegou uma folha e ele rascunhou um desenho, os principais traços do rosto daquele seu grande amigo. E junto com o que restou do fardamento, ele entregou também o desenho. O pai, inconsolável, abraçou aquele amigo e disse: muito obrigado por retratar tão fielmente os traços mais marcantes do meu filho. O tempo passou, aquele nobre homem não estabeleceu mais vínculo de família e ele acabou falecendo. No testamento haviam vários bens, alguns foram doados, mas especificamente os quadros foram para um leilão. Alguns homens vieram de longe para aquele leilão, pois era um acervo muito cobiçado. E no dia, o pregoeiro, ele estabeleceu uma regra que deixou muitos decepcionados. O primeiro quadro a ser leiloado não seria uma obra de arte renomada, mas sim um quadro simples que possuía um valor sentimental para o falecido. E o título desse quadro era O Filho. Ele começou: dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e nenhuma oferta. Nada, ninguém. E as pessoas começaram a ficar eufóricas, dizendo: queremos os outros quadros. Passe logo esse do filho. Ele disse: enquanto não houver o arremate do quadro Filho, o leilão não prossegue. E um dos homens que estava ao fundo, ele não foi com o objetivo de adquirir um quadro, até porque ele era motorista de um dos milionários. Ele levantou a sua mão e fez uma humilde oferta. Era tudo que ele tinha no bolso. E ali foi lançado: dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. E ele adquiriu aquele quadro. No momento que ele adquiriu, houve uma comemoração muito grande. Alguém gritou: pronto, agora vamos começar e vamos para a parte que nos interessa. E aí o pregoeiro bateu o martelo e disse: o leilão está encerrado. Todos entraram em choque, discutiram e falaram: viemos de longe, pagamos um alto preço, largamos nossos compromissos por nada. Como assim? Ele abriu o testamento e no testamento estava escrito que aquele que adquirisse o quadro, o filho, ele seria o detentor de todos os outros quadros que estavam ali naquele leilão. Aquele humilde homem adquiriu o filho e ele adquiriu tudo.
No Evangelho segundo João, no capítulo de número 3, no versículo 35, diz assim: O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem tem o Filho tem tudo. Talvez você ainda vive numa falsa ilusão de que as coisas materiais elas podem suprir aquilo que é essencial. A grande verdade é que todos que estavam ali queriam apenas saciar o seu ego com uma tela em sua parede. Mas aquele humilde homem foi o mais sensível. E ele sabia, lá dentro do seu coração, que aquele quadro era o mais valioso, porque não era o quanto ele valia, mas sim o que ele representava. Falando sobre a fé, quando você abre o coração para receber o Filho, você também recebe todas as bênçãos concernentes ao reino dos céus. Que Deus te abençoe e que hoje você receba o Filho como teu Salvador.